Você já sentiu um vazio que nada explica? Como se o mundo inteiro não fosse suficiente para acalmar seu coração? Billy Graham revelou o segredo de uma transformação que o Espírito Santo quer operar em você hoje. Que proveito terá o homem ou a mulher se ganharem o mundo inteiro, mas perderem suas próprias famílias? Swingen de Billy Graham. Meus amigos, em todos os cantos deste vasto mundo, em cada cidade, em cada lar, em cada coração, ecoa um clamor. Por vezes silencioso, por vezes audível, mas sempre presente. Pare de sofrer. Talvez você mesmo, neste exato momento, esteja sentindo o peso da angústia, da solidão, da incerteza. Talvez as noites sejam longas, os dias arrastados, e a esperança pareça uma miragem distante. Você não está sozinho. O sofrimento humano é uma realidade universal, uma sombra que acompanha a jornada da vida desde o início dos tempos. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer transformação, inscreva-se e veja ao final. Tem uma surpresa incrível esperando por você. O grande evangelista Billy Graham, um homem que dedicou sua vida a levar a mensagem de esperança a milhões, compreendia profundamente essa dor. Ele viu o sofrimento estampado nos rostos de reis e plebeus, de jovens e idosos, de pessoas de todas as raças e credos. Ele sabia que por trás das fachadas de sucesso, das aparências de felicidade, muitas vezes se escondem corações feridos, almas sedentas por algo mais, algo que o mundo material simplesmente não pode oferecer. Ele não minimizava a dor, nem oferecia soluções simplistas. Pelo contrário, ele apontava para a raiz do problema e, mais importante, para a única solução verdadeira e duradoura. Nós vivemos em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes, de acesso instantâneo à informação, de promessas de felicidade em cada esquina. No entanto, paradoxalmente, nunca se viu tanta ansiedade, tanta depressão, tanto vazio existencial. Buscamos alívio em tantas fontes. No sucesso profissional, nas posses materiais, nos relacionamentos humanos, nos prazeres fugazes, nas filosofias e ideologias que surgem e desaparecem como ondas no mar. E embora algumas dessas coisas possam trazer um consolo temporário, uma distração momentânea, elas falham em tocar a ferida mais profunda, a sede da alma. Por quê? Porque o problema fundamental da humanidade não é meramente físico, emocional ou intelectual, é, em sua essência, espiritual. Billy Graham, com sua clareza e convicção bíblicas, afirmava que o sofrimento em suas múltiplas formas é, em última análise, uma consequência de um mundo que se afastou de seu Criador, uma desconexão, uma ruptura na relação fundamental para a qual fomos criados, a relação com Deus, e quando essa relação está quebrada, todo o resto parece fora de sintonia. Sentimos um vazio que nada neste mundo pode preencher, uma inquietação que nenhuma conquista terrena pode acalmar. É como tentar encaixar uma peça redonda em um buraco quadrado, simplesmente não funciona, não importa o quanto tentemos. Muitos, ao se depararem com o sofrimento, questionam: onde está Deus nisso tudo? Se Ele é bom, por que permite tanta dor? São perguntas válidas, que ecoam a angústia de Jó nos tempos bíblicos. E a resposta que a Bíblia nos oferece, e que Billy Graham proclamava incansavelmente, não é a ausência de Deus, mas sua presença compassiva e seu plano redentor. Deus não é um espectador distante e indiferente ao nosso sofrimento. Ele está intimamente ciente de cada lágrima, de cada gemido, de cada coração partido. E Ele proveu um caminho, não para escapar de todas as dificuldades da vida, pois vivemos em um mundo caído, mas para encontrar força, propósito, paz e, finalmente, transformação em meio a elas. Essa transformação, meus amigos, não é uma mera mudança de comportamento exterior,
uma tentativa de ser uma pessoa melhor por nossas próprias forças. Todos nós já tentamos isso e sabemos o quão frustrante e ineficaz pode ser. A transformação da qual falamos é profunda, radical, vinda de dentro para fora. É uma obra divina, operada no mais íntimo do nosso ser. E o agente dessa transformação, o presente glorioso de Deus para uma humanidade sofredora, é o Espírito Santo. Ei, brasileiro, curtiu? Deixe um like e comente Fogo do Espírito. Não curtiu? Inscreva-se e assista até o fim para mudar de ideia. Talvez o termo Espírito Santo soe misterioso para alguns, ou até mesmo um pouco intimidador. Talvez você o associe a manifestações extraordinárias ou a debates teológicos complexos. Mas Billy Graham sempre se esforçou para apresentar o Espírito Santo de uma maneira acessível, bíblica e profundamente pessoal. Ele ensinava que o Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia cósmica ou uma mera influência. Não, o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade Santíssima. Pai, Filho e Espírito Santo, coexistindo em perfeita unidade e divindade. Ele é o Consolador, o Advogado, o Espírito da Verdade que Jesus prometeu enviar aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Em João 14, versículos 16 e 17, Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." E em João 14, versículo 18, ele acrescentou: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." Que promessa maravilhosa! Em meio a um mundo que frequentemente nos faz sentir órfãos, abandonados e sozinhos em nosso sofrimento, Jesus promete a presença contínua, íntima e transformadora de Deus conosco através do Espírito Santo. Billy Graham entendia que sem a obra do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho seria apenas palavras vazias. Sem o Espírito Santo não haveria convicção de pecado, não haveria arrependimento genuíno, não haveria novo nascimento espiritual. Sem o Espírito Santo, não haveria poder para viver a vida cristã, para vencer as tentações, para amar o próximo como a nós mesmos, para dar frutos de justiça e santidade. Ele é absolutamente essencial, não um extra opcional, para cristãos mais avançados. Ele é a própria vida e o poder de Deus, operando em nós e através de nós. Portanto, se você está cansado de sofrer, se anseia por uma mudança real e duradoura em sua vida, se busca um propósito que transcenda as circunstâncias passageiras, então este convite é para você. Este não é um convite para uma religião de regras e rituais, mas para um relacionamento vivo e dinâmico com o Deus vivo através do seu Espírito Santo. Um relacionamento que tem o poder de transformar sua dor em propósito, seu desespero em esperança, sua fraqueza em força. Ao longo desta jornada que faremos juntos, exploraremos, à luz dos ensinamentos de Billy Graham e, acima de tudo, da Palavra de Deus, quem é o Espírito Santo, como ele opera em nossas vidas e como podemos experimentar sua plenitude transformadora. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma rendição diária, de uma busca sincera, de uma abertura para que Deus realize sua obra perfeita em nós. Muitos podem pensar: eu já tentei de tudo. Já fui a igrejas, já orei, já li a Bíblia, mas nada mudou, o sofrimento continua. Permita-me dizer, com todo o respeito e compaixão, que talvez o que tenha faltado não seja o esforço, mas o entendimento correto e a entrega genuína à pessoa e à obra do Espírito Santo. Muitas vezes, tentamos usar Deus para nossos próprios fins, para aliviar nossos sintomas, em vez de nos rendermos a Ele para que Ele nos transforme segundo seus propósitos.
A transformação que o Espírito Santo opera não é apenas para nos fazer sentir melhor, embora isso seja frequentemente uma consequência, mas para nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Billy Graham costumava dizer que o maior problema do homem é o próprio homem, separado de Deus pelo pecado. E o pecado, essa rebelião contra a vontade de Deus, é a raiz de grande parte do nosso sofrimento, seja o sofrimento que causamos a nós mesmos, o que causamos aos outros, ou o que é infligido a nós por um mundo corrompido pelo pecado. Mas a boa nova, o Evangelho, é que Deus não nos abandonou em nosso pecado e sofrimento. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados, para pagar a penalidade que merecíamos e para nos reconciliar com Ele. E Ele enviou seu Espírito Santo para aplicar essa obra redentora em nossos corações, para nos convencer do pecado, para nos atrair a Cristo, para nos regenerar e nos dar uma nova vida. Imagine um jardim que já foi belo, mas que agora está negligenciado, cheio de ervas daninhas, com o solo seco e rachado. Você pode tentar arrancar algumas ervas daninhas, pode tentar regar superficialmente, mas sem um trabalho profundo de preparo do solo, de adubação, de plantio de novas sementes e de cuidado constante, o jardim nunca voltará à sua glória original. Da mesma forma, nossas vidas, muitas vezes áridas e infrutíferas por causa do pecado e do sofrimento, precisam da intervenção divina do jardineiro celestial. O Espírito Santo é aquele que prepara o solo do nosso coração, que planta a semente da palavra de Deus, que rega com sua graça e que cultiva os frutos de uma vida transformada. Você está pronto para mudar sua vida? Comente amém, inscreva-se no canal e não perca o final. Algo poderoso te espera. Este é o começo de uma descoberta que pode revolucionar sua existência. Não importa quão profundo seja seu sofrimento, quão grande seja seu sentimento de desesperança, há alguém que o ama incondicionalmente e que tem o poder de mudar sua história. Billy Graham dedicou sua vida a proclamar essa verdade, e milhões de vidas foram tocadas e transformadas porque creram e receberam essa promessa. Nos próximos momentos, vamos mergulhar mais fundo na pessoa do Espírito Santo. Vamos entender sua natureza, seu caráter, seu papel na Trindade e sua obra específica na vida daqueles que creem. Prepare seu coração, abra sua mente, pois estamos prestes a explorar o caminho para uma vida onde o sofrimento não tem a última palavra, mas onde a graça, o poder e o amor de Deus, manifestos através do Espírito Santo, podem trazer cura, restauração e uma alegria indizível. A promessa é clara. Em João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A presença do Espírito Santo é a garantia de Deus de que Ele está conosco, em nós e por nós, pronto para nos guiar da escuridão para a sua maravilhosa luz. E essa, meu amigo, é a maior esperança que podemos ter neste mundo. Meus amigos, tocamos na ferida universal do sofrimento e na promessa divina de uma transformação profunda e duradoura. Uma transformação operada não por nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo. Billy Graham, com sua sabedoria pastoral e sua profunda convicção bíblica, sempre nos lembrou que a solução para os maiores anseios do coração humano não se encontra nas filosofias do mundo ou nas conquistas materiais, mas em um relacionamento restaurado com Deus. E o Espírito Santo é a chave para essa restauração e para a vida abundante que Jesus prometeu. Mas quem exatamente é este Espírito Santo? Como podemos conhecer aquele que é o agente de uma mudança tão radical? Muitos, como mencionamos, o veem como uma força vaga, uma influência etérea. Mas a Bíblia, a palavra infalível de Deus, nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa divina, com intelecto, emoções e vontade.
ele é Deus, coigual e coeterno com o Pai e o Filho. Jesus falou dele como outro Consolador, João 14,16, usando uma palavra grega, allos, que significa outro do mesmo tipo, não héteros, que significaria outro de um tipo diferente. Ele é tão divino quanto Jesus, tão pessoal quanto Jesus. A Bíblia usa diversos nomes e símbolos para nos ajudar a compreender a natureza multifacetada e a obra do Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito da Verdade, João 16,13, pois nos guia a toda a verdade, nos revela Cristo e ilumina as Escrituras. Sem ele, a Bíblia pode parecer um livro fechado, suas verdades espirituais incompreensíveis. Mas quando o Espírito da Verdade abre nosso entendimento, as palavras saltam da página com vida e poder, falando diretamente às nossas necessidades mais profundas. Ele é o Consolador, Paracletos, em grego, João 14,26, aquele que é chamado para estar ao nosso lado, nosso advogado, nosso ajudador, nosso encorajador em tempos de tristeza, solidão, medo e sofrimento. Ele traz o consolo que o mundo não pode dar. Ele não apenas simpatiza com nossa dor, mas nos fortalece interiormente para enfrentá-la com a graça de Deus. Billy Graham frequentemente enfatizava essa presença consoladora do Espírito, especialmente para aqueles que enfrentavam perdas e tribulações. O Espírito Santo é simbolizado pela água viva, João 7:38 a 39. Assim como a água sacia a sede física e traz vida à terra seca, o Espírito Santo sacia a sede espiritual da nossa alma e produz vida nova em nós. Jesus disse em João 7, versículos 38 e 39, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porquanto Jesus ainda não tinha sido glorificado. Essa é a promessa da presença abundante e refrescante do Espírito para todos que creem. Ele também é comparado ao fogo. Mateus 3:11, Atos 2:3. O fogo purifica, refina, ilumina e aquece. O Espírito Santo opera em nós para nos purificar do pecado, para refinar nosso caráter, para nos iluminar com a sua verdade e para acender em nossos corações um amor ardente por Deus e pelos outros. Antes de tudo, aperte o like se acredita no Espírito Santo. Inscreva-se, ative o sininho e fique até o fim para uma revelação especial. Como o vento, João 3:8, Atos 2:2, o Espírito Santo é soberano, invisível, mas poderoso em seus efeitos. Não podemos vê-lo com nossos olhos físicos, mas podemos ver a evidência de sua obra na transformação de vidas. Assim como vemos as árvores se curvando diante da força do vento, ele sopra onde quer, trazendo convicção, regeneração e capacitação. A pomba, Mateus 3,16, é outro símbolo do Espírito Santo, representando sua natureza gentil, pura e pacífica. No batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba, significando a aprovação divina e a unção para o seu ministério. Ele é também o selo, Efésios 1:13, que marca os crentes como propriedade de Deus, garantindo nossa segurança e filiação. E ele é o penhor ou a garantia, Efésios 1:14, 2 Coríntios 1:22. Da nossa herança futura, o primeiro pagamento, a promessa de que tudo o que Deus nos reservou no céu será nosso. Compreender esses aspectos da pessoa do Espírito Santo é fundamental, pois não podemos nos relacionar com alguém que não conhecemos. Billy Graham sabia que um entendimento claro sobre o Espírito Santo era vital para uma fé cristã vibrante e transformadora. Ele não o apresentava como um mistério impenetrável, mas como o Deus presente, ativo e desejoso de se revelar a nós. Agora, como ele começa essa obra transformadora em uma vida marcada pelo sofrimento
e pela separação de Deus, o primeiro passo, a primeira obra do Espírito Santo em relação ao mundo e ao indivíduo é a convicção. Jesus disse em João 16, versículos 8 a 11, "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado." Pense nisso. O mundo, por natureza, está cego para sua verdadeira condição espiritual. Vivemos em uma cultura que muitas vezes glorifica o pecado, minimiza suas consequências ou o redefine como algo aceitável. Estamos imersos em uma névoa de autojustificação e engano. Mas o Espírito Santo, como um feixe de luz divina, penetra essa escuridão. Ele não nos acusa de forma condenatória, no sentido de nos esmagar sem esperança. Antes, ele nos convence. Ele nos mostra a verdade sobre nós mesmos à luz da santidade de Deus. Primeiro, ele nos convence do pecado. Não apenas de pecados específicos que cometemos, mentir, roubar, odiar, mas do pecado fundamental da incredulidade, de não crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus e o único Salvador. Billy Graham repetidamente afirmava que o maior pecado é a rejeição de Cristo. O Espírito Santo nos mostra que nossa independência de Deus, nossa tentativa de viver a vida em nossos próprios termos, é uma ofensa contra um Deus santo e amoroso. Ele nos ajuda a ver o pecado não apenas como uma quebra de regras, mas como uma quebra de relacionamento. Essa convicção de pecado é o primeiro passo essencial para a cura e a transformação. Sem ela, não sentimos necessidade de um Salvador. Sem ela, o sofrimento pode nos levar ao desespero ou à amargura, em vez de nos levar a Deus. Segundo, o Espírito Santo nos convence da justiça. Esta justiça tem um duplo aspecto. Por um lado, ele nos mostra a justiça perfeita de Deus, seu padrão absoluto de santidade. E como nós, por nós mesmos, falhamos completamente em atingir esse padrão. Nossas boas obras são como trapos de imundícia diante da sua pureza, Isaías 64, 6. Isso nos leva a reconhecer nossa total incapacidade de nos salvarmos. Por outro lado, e esta é a boa notícia, o Espírito Santo nos revela a justiça de Cristo que ele proveu por nós. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado, e cumpriu todas as exigências da lei de Deus. Sua ida para o Pai, após sua ressurreição e ascensão, é a prova de que sua obra sacrificial foi aceita por Deus. O Espírito Santo nos mostra que a justiça que precisamos não é alcançada por nossos esforços, mas recebida pela fé em Jesus Cristo. Vamos juntos nessa jornada? Deixe um 2 nos comentários. Inscreva-se e assista até o final. Tem um presente espiritual para você. Terceiro, ele nos convence do juízo. Ele nos lembra que há um acerto de contas final, que o príncipe deste mundo, Satanás, já foi julgado pela vitória de Cristo na cruz e na ressurreição, e que todos aqueles que permanecem sob o domínio do pecado e da incredulidade também enfrentarão o justo juízo de Deus. Esta não é uma tática de medo, mas uma verdade solene que nos desperta para a urgência da nossa situação e para a necessidade de buscar refúgio em Cristo. Essa obra de convicção é profundamente pessoal. Pode vir através de um sermão, da leitura da Bíblia, do testemunho de um amigo, de uma crise pessoal ou de um momento de quieta reflexão. Mas é sempre o Espírito Santo trabalhando, abrindo nossos olhos espirituais, quebrando nossa resistência, amolecendo nosso coração endurecido e nos atraindo gentilmente para Jesus. Sem essa obra preparatória do Espírito, o Evangelho cairia em ouvidos surdos. Uma vez que o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da justiça de Deus em Cristo e do juízo vindouro, e nos atraiu a Jesus, ele realiza a obra
mais milagrosa de todas, no coração que se arrepende e crê, o novo nascimento, também conhecido como regeneração. Jesus disse a Nicodemos, um líder religioso respeitado, em João 3, versículos 3, 6 e 7. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento não é uma reforma exterior, uma decisão de virar uma nova página ou de tentar ser uma pessoa melhor. É uma transformação radical e sobrenatural, operada pelo Espírito Santo no mais íntimo do nosso ser. É Deus nos dando uma nova natureza, uma vida espiritual que não tínhamos antes. É sermos feitos novas criaturas em Cristo, como diz 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Billy Graham enfatizava que o novo nascimento não é algo que podemos realizar por nós mesmos. É uma obra de Deus, um milagre da graça divina. Quando nascemos do Espírito, recebemos vida espiritual. Nossos corações de pedra são substituídos por corações de carne. Ezequiel 36:26. Nossos desejos começam a mudar. Começamos a amar as coisas que Deus ama e a odiar as coisas que Deus odeia. Desenvolvemos um novo apetite pela palavra de Deus, um novo desejo de orar, uma nova capacidade de amar a Deus e ao próximo. O pecado perde seu domínio sobre nós, embora a luta contra ele continue. Esta é a verdadeira transformação que começa a aliviar o sofrimento existencial, pois nos reconecta com o nosso Criador e nos dá um novo propósito e uma nova identidade em Cristo. E aqui está outra verdade gloriosa. No momento em que somos regenerados, no momento em que nascemos de novo, pela fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo não apenas nos dá vida, mas ele vem habitar permanentemente em nós. Esta é uma das promessas mais preciosas do Novo Testamento. Paulo pergunta aos Coríntios, em 1 Coríntios 3,16: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E novamente, em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pense na magnitude disso. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, escolhe fazer sua morada não em templos feitos por mãos humanas, mas no coração de cada crente, através do seu Espírito Santo. Esta não é uma visita temporária, mas uma habitação permanente. Ele está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Billy Graham costumava dizer que muitos cristãos vivem como se fossem pobres, quando, na verdade, são herdeiros de uma riqueza incalculável, porque têm o Espírito Santo habitando neles. Essa habitação do Espírito Santo é a fonte de todo o poder para a vida cristã. É Ele quem nos capacita a entender as Escrituras, a orar eficazmente, a testemunhar de Cristo, a resistir à tentação, a amar os outros, a produzir o fruto do Espírito, Gálatas 5:22-23, e a viver uma vida que glorifica a Deus. É a sua presença em nós que nos garante a comunhão contínua com Deus e nos dá a certeza da nossa salvação. Portanto, a transformação que o Espírito Santo opera não é um evento único e isolado, mas o início de uma jornada contínua. Ele nos convence do pecado, nos regenera para uma nova vida em Cristo e passa a habitar em nós, tornando-se o guia, o consolador, o santificador e o capacitador constante
em nossa caminhada de fé. É através dessa relação íntima e vital com o Espírito Santo que o sofrimento começa a perder seu poder sobre nós. Não porque as dificuldades desapareçam, mas porque temos alguém dentro de nós que é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Temos a presença do próprio Deus conosco, capacitando-nos a viver vitoriosamente. Vimos que o sofrimento é uma experiência humana universal, muitas vezes enraizada em nossa separação de Deus, e descobrimos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o agente divino da transformação, iniciando sua obra através da convicção de pecado, da regeneração, para uma nova vida em Cristo e vindo habitar permanentemente no coração de cada crente. Billy Graham, com sua paixão evangelística, não apenas chamava as pessoas ao arrependimento e à fé, mas também as instruía sobre a necessidade de viver uma vida cheia do Espírito, uma vida que evidenciasse a realidade dessa transformação interior. A habitação do Espírito Santo em nós, como vimos, não é um mero conceito teológico, é uma realidade viva e dinâmica que tem implicações profundas para o nosso dia a dia. No entanto, é possível ser um crente, ter o Espírito Santo habitando em nós e ainda assim não experimentar a plenitude do seu poder e da sua influência em nossas vidas. A Bíblia nos exorta em Efésios 5:18: "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Este não é um comando para receber mais do Espírito Santo, pois já o temos em sua totalidade desde o momento da nossa conversão. Antes, é um comando para permitir que o Espírito Santo tenha mais de nós, para que ele nos preencha, nos controle, nos guie em todas as áreas da nossa vida. Billy Graham costumava ilustrar isso com a imagem de um copo. Quando você se converte, o Espírito Santo entra em sua vida como a água enchendo o copo. Mas através do pecado, da negligência espiritual ou da desobediência, podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30, ou apagar sua influência. 1 Tessalonicenses 5:19. É como se o nível da água no copo diminuísse, embora o Espírito ainda esteja presente. Ser cheio do Espírito é permitir que ele nos preencha até a borda, transbordando em todas as nossas ações, palavras e atitudes. Então, como podemos ser cheios do Espírito? Não é através de alguma experiência emocional estática única, embora Deus possa certamente nos tocar emocionalmente. Ser cheio do Espírito é um processo contínuo, uma atitude de rendição e dependência diária. Envolve, primeiramente, um desejo sincero por essa plenitude. Você realmente quer que Deus tenha controle total da sua vida? Você anseia por viver de uma maneira que o agrade? Segundo, envolve a confissão e o abandono do pecado conhecido. O pecado não confessado é como uma barreira que impede o fluir do Espírito em nossas vidas. Quando o Espírito Santo nos mostra áreas de desobediência, precisamos confessá-las a Deus, arrepender-nos, ou seja, mudar de direção e, pela sua graça, abandoná-las. 1 João 1:9 nos dá uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro, ser cheio do Espírito envolve uma rendição completa e incondicional da nossa vontade à vontade de Deus, conforme revelada em sua palavra. É dizer a Deus: Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita na minha vida. É submeter cada área, nossos relacionamentos, nossas finanças, nossa carreira, nossos planos futuros, ao seu senhorio. Isso pode ser assustador para alguns, pois tememos perder o controle. Mas a verdade é que só encontramos a verdadeira liberdade e o verdadeiro propósito quando entregamos o controle a Deus. Quarto, requer uma apropriação pela fé. A plenitude do Espírito
é uma promessa de Deus para seus filhos. Assim como recebemos a salvação pela fé, também vivemos a vida cristã e experimentamos a plenitude do Espírito pela fé. Devemos crer que, ao confessarmos nossos pecados e nos rendermos a Ele, Ele nos encherá com o seu Espírito, conforme sua promessa. E, finalmente, ser cheio do Espírito envolve uma dependência contínua. Não é algo que acontece uma vez e dura para sempre sem esforço. O verbo grego para enchei-vos, em Efésios 5:18, está no tempo presente contínuo, significando estejais continuamente sendo cheios. Isso implica uma caminhada diária com Deus, alimentando o nosso espírito através da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com outros crentes e da obediência aos seus mandamentos. Quando vivemos desta maneira, rendidos e dependentes do Espírito Santo, algo maravilhoso começa a acontecer. Ele começa a produzir em nós o seu fruto. Gálatas 5, 22 a 23 descreve este fruto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Observe que a palavra é fruto no singular, não frutos no plural. Isso sugere que estas qualidades são um todo unificado, um conjunto de características que refletem o próprio caráter de Cristo, produzido em nós pelo Espírito Santo. Elas não são o resultado de nossos próprios esforços para sermos bons, mas o resultado natural da vida do Espírito fluindo através de nós. Billy Graham enfatizava que este fruto é a evidência mais clara de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Não são os dons espetaculares, mas o caráter semelhante ao de Cristo que realmente demonstra a obra do Espírito. Vamos considerar brevemente cada uma dessas qualidades e como elas trazem alívio ao sofrimento. Amor. Ágape. Este não é um amor meramente emocional ou romântico, mas um amor sacrificial, incondicional, que busca o bem do outro. É o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Quando este amor nos preenche, somos capazes de amar até mesmo nossos inimigos, de perdoar aqueles que nos magoaram, de servir aos outros sem esperar nada em troca. Este amor divino quebra as cadeias do ressentimento, da amargura e do egoísmo, que são fontes significativas de sofrimento. Alegria. Chara. Esta não é a felicidade superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria profunda e duradoura que vem de nosso relacionamento com Deus e da certeza da nossa salvação. É uma alegria que pode coexistir com a tristeza e o sofrimento, pois está ancorada na esperança eterna. Neemias 8:10 diz: "A alegria do Senhor é a vossa força." O Espírito Santo nos dá essa alegria sobrenatural, que nos sustenta mesmo nas provações mais difíceis, aliviando o peso do desespero. Paz. Eirene, novamente não é a ausência de conflito exterior, mas uma paz interior que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. É a paz com Deus, resultante da nossa justificação pela fé, e a paz de Deus, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Em um mundo cheio de ansiedade, medo e inquietação, o Espírito Santo nos concede uma tranquilidade e uma estabilidade que vem de confiar no soberano controle de Deus. Esta paz é um bálsamo para a alma atormentada. Longanimidade. Macrotúmia, também traduzida como paciência ou perseverança, é a capacidade de suportar provações, dificuldades e pessoas difíceis sem perder a esperança ou retaliar. É a paciência de Deus para conosco, refletida em nós. O sofrimento muitas vezes nos tenta a impaciência, a frustração e a ira, mas o Espírito Santo nos capacita a perseverar com graça, a esperar no tempo de Deus e a não desistir. Benignidade. Crestotes significa bondade em ação.
Gentileza. Uma disposição amável e prestativa para com os outros. É o oposto da aspereza, da crueldade e da insensibilidade. O Espírito Santo suaviza nossas arestas, tornando-nos mais compassivos e atenciosos com as necessidades daqueles que nos rodeiam. A benignidade constrói pontes, cura feridas e alivia o sofrimento causado por relacionamentos quebrados. Bondade. Agathosune, semelhante à benignidade, mas com uma conotação mais ativa de fazer o bem, de buscar a justiça e de se opor ao mal. É uma integridade moral que se manifesta em ações concretas. O Espírito Santo nos move a praticar a bondade, a ser uma força positiva no mundo, a defender os oprimidos e a viver de acordo com os padrões de Deus. Fécontier ou sequias som fidelidade. Pistis. Esta palavra grega pode significar tanto a fé que depositamos em Deus, quanto a fidelidade que demonstramos em nossos compromissos e responsabilidades. O Espírito Santo fortalece nossa fé em Deus, ajudando-nos a confiar em suas promessas, mesmo quando não podemos ver o caminho. E ele também desenvolve em nós um caráter fiel, tornando-nos pessoas confiáveis e leais em nossos relacionamentos com Deus e com os outros. Em tempos de incerteza e sofrimento, a fé e a fidelidade são âncoras para a alma. Mansidão. Prautes. Frequentemente mal compreendida como fraqueza, a mansidão bíblica é, na verdade, força sob controle. É a humildade que nos permite submeter nossa vontade a Deus e tratar os outros com gentileza e respeito, mesmo quando somos provocados ou maltratados. Jesus disse em Mateus 5,5: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão nos livra do orgulho e da arrogância, que são fontes de conflito e sofrimento. Temperança, ou domínio próprio. Encrateia. É a capacidade de controlar nossos desejos, apetites e paixões, em vez de sermos controlados por eles. É a disciplina que nos permite dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. A falta de domínio próprio leva a muitos vícios e comportamentos autodestrutivos que causam imenso sofrimento. O Espírito Santo nos dá o poder de viver vidas equilibradas e autodisciplinadas. Este fruto do Espírito, como você pode ver, não são apenas qualidades admiráveis, são a própria antítese do sofrimento que experimentamos por causa do pecado e da separação de Deus. Elas são a evidência de uma vida que está sendo progressivamente conformada à imagem de Cristo, e à medida que este fruto cresce em nós, experimentamos uma cura interior, uma liberdade e uma alegria que o mundo não pode dar nem tirar. Billy Graham sempre insistia que a vida cristã não é uma vida de derrota, mas de vitória. Uma vitória alcançada não por nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo operando em nós. Ele nos encorajava a buscar diariamente essa plenitude do Espírito, a cultivar esse fruto não como um meio de ganhar a salvação, mas como uma resposta de amor e gratidão por ela. Quando o Espírito Santo tem o controle de nossas vidas, ele nos capacita a enfrentar o sofrimento de uma maneira completamente nova. Ele não remove necessariamente a dor, mas nos dá a graça para suportá-la, o propósito para entendê-la, ou pelo menos para confiar em Deus em meio a ela, e a esperança de que um dia todo o sofrimento cessará. Ele usa até mesmo nossas provações para nos refinar, para nos tornar mais parecidos com Cristo e para nos tornar mais eficazes em seu serviço. Como Paulo escreveu em Romanos 5, versículos 3 a 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto,
A transformação que o Espírito Santo opera não é apenas uma mudança inicial, mas um processo contínuo de crescimento e amadurecimento espiritual. É uma jornada de nos tornarmos cada vez mais quem Deus nos criou para ser. E à medida que caminhamos nesta jornada, cheios do Espírito e produzindo seu fruto, descobrimos que o sofrimento, embora ainda presente neste mundo caído, não tem mais o poder de nos definir ou nos destruir. Em vez disso, somos definidos pelo amor, pela alegria, pela paz e por todas as outras qualidades maravilhosas que o Espírito Santo cultiva em nós. Esta é a vida abundante que Jesus prometeu, uma vida que começa agora e se estende por toda a eternidade. Quando vivemos em sua plenitude, Billy Graham, em seu ministério global, não apenas pregava a salvação individual, mas também enfatizava a responsabilidade do crente em servir a Deus e ao próximo. Ele sabia que a transformação operada pelo Espírito Santo não é um fim em si mesma. Ela nos capacita e nos comissiona para um propósito maior. O Espírito Santo não apenas nos transforma interiormente, conformando-nos à imagem de Cristo através do seu fruto, mas ele também nos equipa exteriormente, concedendo-nos dons espirituais para o serviço. Enquanto o fruto do Espírito se relaciona com o nosso caráter, com quem estamos nos tornando, os dons do Espírito se relacionam com o nosso serviço, com o que fazemos para Deus e para os outros. Ambos são obras essenciais do Espírito Santo na vida do crente e na vida da igreja. O apóstolo Paulo discute extensamente os dons espirituais em suas cartas, especialmente em 1 Coríntios, capítulos 12 a 14, Romanos, capítulo 12, e Efésios, capítulo 4. Ele nos diz, em 1 Coríntios 12, 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E em 1 Coríntios 12, versículos 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Esses versículos são cruciais. Eles nos ensinam que os dons espirituais vêm do Espírito Santo, são manifestações dele operando através de nós. Há uma grande variedade de dons e nenhum crente possui todos eles. Cada crente, sem exceção, recebe pelo menos um dom espiritual no momento da sua conversão. A cada um é a frase-chave. Você, se é um seguidor de Cristo, foi dotado pelo Espírito Santo. Os dons são dados para o que for útil, ou seja, para o bem comum, para a edificação da igreja, o corpo de Cristo, e para a glória de Deus, não para nossa exaltação pessoal ou para entretenimento. Billy Graham compreendia que uma igreja vibrante e eficaz é aquela em que cada membro está descobrindo, desenvolvendo e usando seus dons espirituais em harmonia. Quando os crentes não estão cientes de seus dons ou se recusam a usá-los, o corpo de Cristo sofre, como um corpo humano cujos membros não estão funcionando corretamente. Quais são alguns desses dons? A Bíblia lista vários, e as listas não são necessariamente exaustivas, mas nos dão uma boa ideia da diversidade. Em 1 Coríntios 12, encontramos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, como um dom especial, diferente da fé salvadora. Dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Em Romanos 12, são mencionados profecia, ministério, serviço, ensino, exortação, contribuição, dar, liderança, presidir e misericórdia. Em Efésios 4, Paulo fala de dons que são pessoas dadas à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, cujo propósito é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Efésios 4, 12. É importante notar que há debates teológicos sobre a continuidade ou cessação de alguns dos dons mais miraculosos ou sinalizadores, como línguas e milagres. Billy Graham, embora não enfatizasse excessivamente esses dons em suas cruzadas públicas, mantinha uma postura aberta e bíblica, reconhecendo que Deus é soberano e pode operar como ele deseja, sempre em conformidade com sua palavra. O foco principal, no entanto, deve ser sempre o amor e a edificação da igreja. Paulo, após discutir os dons em 1 Coríntios 12, dedica o capítulo 13 inteiro ao amor, chamando-o de caminho mais excelente, indicando que os dons, sem amor, são vazios e inúteis. Independentemente do dom específico que tenhamos recebido, o propósito é o mesmo: servir. E quando servimos, usando os dons que o Espírito Santo nos deu, encontramos uma alegria e uma realização profundas. O sofrimento, muitas vezes, nos torna egocêntricos, focados em nossa própria dor. Mas quando começamos a usar nossos dons para abençoar os outros, para aliviar o sofrimento alheio, descobrimos que nosso próprio fardo se torna mais leve. Há uma cura terapêutica em desviar o foco de nós mesmos e investi-lo na vida dos outros. Pense como esses dons podem impactar diretamente o sofrimento no mundo. O dom de misericórdia capacita alguém a sentir profunda compaixão pelos que sofrem e a agir para aliviar sua dor de maneiras práticas e eternas. O dom de exortação, encorajamento, permite que uma pessoa levante o ânimo dos desanimados, inspire esperança nos desesperados e motive outros a perseverar na fé. O dom de ensino ajuda as pessoas a entenderem as verdades de Deus que trazem clareza, direção e consolo em tempos de confusão e dor. O dom de serviço, ministério ou ajuda se manifesta em inúmeras maneiras práticas de suprir as necessidades dos outros, desde preparar uma refeição para uma família enlutada até consertar o carro de alguém em dificuldades financeiras. O dom de contribuição, dar, capacita indivíduos a darem generosamente de seus recursos financeiros e materiais para apoiar a obra de Deus e ajudar os necessitados, aliviando o sofrimento causado pela pobreza e pela escassez. O dom de liderança permite que pessoas organizem e guiem outras em esforços conjuntos para fazer a diferença, seja em um ministério da igreja ou em uma iniciativa comunitária. Até mesmo os dons que podem parecer mais espirituais, como profecia, no sentido neotestamentário de proclamar a mensagem de Deus para edificação, exortação e consolação, ou palavra de sabedoria, conhecimento, podem trazer profundo alívio ao sofrimento, ao oferecerem direção divina, clareza ou uma perspectiva celestial em situações difíceis. Billy Graham acreditava firmemente que cada cristão tem um papel a desempenhar no ministério. Ele costumava dizer que o púlpito não é o único lugar de serviço. A dona de casa que cria seus filhos nos caminhos do Senhor, o empresário que conduz seus negócios com integridade e usa seus lucros para o bem, o professor que influencia seus alunos para Cristo, o médico que ora com seus pacientes, todos estão ministrando quando usam seus talentos e dons para a glória de Deus. Como, então, descobrir e desenvolver nossos dons espirituais? Primeiro, através da oração. Peça a Deus que lhe revele os dons que Ele lhe deu. Ele é fiel para responder. Segundo, através do estudo da Palavra de Deus. Aprenda o que a Bíblia ensina sobre os dons espirituais. Terceiro, através da experimentação. Envolva-se em diferentes áreas de ministério, na sua igreja local ou em organizações cristãs. Muitas vezes, descobrimos nossos dons ao tentar servir. Onde você se sente mais eficaz? Onde você vê fruto? Onde você sente a unção e a alegria do Espírito Santo ao servir? Quarto, através do conselho de crentes maduros, peça a outros cristãos
que o conhecem bem para observarem suas habilidades e darem feedback. Muitas vezes, outros podem ver dons em nós que nós mesmos não reconhecemos. Quinto, através da confirmação do corpo de Cristo, quando você está usando o seu dom, a igreja geralmente o reconhece e se beneficia dele. É importante lembrar que os dons espirituais não são para competição ou para criar divisões na igreja. Paulo usa a analogia do corpo humano em 1 Coríntios 12, onde cada parte, seja ela grande ou pequena, visível ou invisível, é essencial para o funcionamento saudável do todo. Não há dons superiores ou inferiores aos olhos de Deus. O que importa é a fidelidade em usar o que Ele nos deu. Quando a igreja funciona como deveria, com cada membro usando seus dons em amor e harmonia, ela se torna uma poderosa força de cura e esperança em um mundo que sofre. Ela se torna um lugar onde os feridos encontram consolo, os perdidos encontram direção, os solitários encontram comunhão e os necessitados encontram ajuda. O Espírito Santo não apenas transforma indivíduos, ele edifica comunidades de fé que são faróis de luz em meio à escuridão. Billy Graham via as cruzadas evangelísticas como um esforço cooperativo de milhares de crentes, cada um usando seus dons: conselheiros, músicos, pessoal de apoio, intercessores. Ele sabia que o impacto não vinha apenas de sua pregação, mas do Espírito Santo trabalhando através de inúmeras pessoas dedicadas. Além disso, o Espírito Santo nos capacita para o testemunho. Jesus disse aos seus discípulos, em Atos 1:8, "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra." O mesmo Espírito que nos transforma e nos dota também nos dá a coragem, a sabedoria e as palavras para compartilhar a boa nova de Jesus Cristo com aqueles que ainda estão sofrendo sem esperança. Muitas vezes, o maior alívio que podemos oferecer a alguém que sofre é apresentá-lo ao único que pode curar a ferida mais profunda da alma, Jesus Cristo. E é o Espírito Santo quem nos capacita a fazer isso de forma eficaz, abrindo portas, preparando corações e dando poder às nossas palavras. Ele pode usar nossa história pessoal de transformação, nossa experiência de como Deus nos encontrou em nosso próprio sofrimento, para tocar a vida de outra pessoa. Portanto, a obra do Espírito Santo é abrangente. Ele nos salva, nos santifica, nos enche, produz seu fruto em nós e nos capacita com dons para o serviço. Tudo isso contribui para a grande obra de Deus de redimir e restaurar um mundo que geme sob o peso do pecado e do sofrimento. Quando entendemos que fomos equipados pelo Espírito Santo, não precisamos mais nos sentir inadequados ou impotentes diante do sofrimento ao nosso redor. Podemos não ter todas as respostas, não podemos eliminar toda a dor, mas podemos ser canais do amor, da graça e do poder de Deus. Podemos ser as mãos e os pés de Jesus para um mundo necessitado. Meus queridos amigos, chegamos ao final desta jornada juntos, explorando a profunda e maravilhosa verdade de como o Espírito Santo transforma vidas, trazendo alívio genuíno e duradouro ao sofrimento que tanto nos aflige. Seguindo os passos e os ensinamentos de homens de Deus, como Billy Graham, vimos que o clamor universal por parar de sofrer encontra sua resposta não em soluções humanas passageiras, mas na obra poderosa e pessoal do Espírito de Deus. Revisitamos a natureza do Espírito Santo não como uma força impessoal, mas como a terceira pessoa da Trindade Divina, nosso Consolador, Guia e Santificador. Compreendemos como ele inicia a transformação através da convicção de pecado, nos levando ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, e então nos regenerando.
dando-nos uma nova vida, um novo coração e vindo habitar permanentemente em nós, tornando-nos templo do Deus vivo. Esta é a base, o fundamento de toda mudança real e significativa. Exploramos a importância de sermos continuamente cheios do Espírito, não como uma busca por experiências místicas, mas como uma entrega diária, uma submissão constante à sua vontade, permitindo que Ele nos controle e nos capacite. Vimos como essa plenitude resulta na produção do belo fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São essas qualidades, reflexos do caráter de Cristo, que verdadeiramente transformam nosso interior e impactam nossos relacionamentos, trazendo cura para as feridas da alma e alívio para o sofrimento causado pelo pecado em nós e ao nosso redor. E, finalmente, descobrimos que o Espírito Santo não apenas nos transforma para nosso próprio benefício, mas ele nos equipa com dons espirituais únicos e diversos. Dons para servir, para edificar a Igreja, o corpo de Cristo, e para sermos suas mãos e seus pés em um mundo quebrantado e necessitado. Fomos lembrados de que cada um de nós, como crentes, tem um papel vital a desempenhar, usando os dons que Deus nos deu para fazer a diferença, para levar esperança, consolo e a mensagem salvadora de Jesus Cristo àqueles que ainda sofrem na escuridão. Billy Graham dedicou sua vida a uma mensagem central: Deus ama você. Ele tem um plano para a sua vida e, através de Jesus Cristo, você pode ser perdoado, transformado e ter uma nova esperança e um novo propósito. O Espírito Santo é a chave para experimentar essa transformação em sua plenitude. Ele é o poder de Deus disponível para você hoje. Mas, como Billy Graham sempre enfatizava, o conhecimento por si só não é suficiente. Ouvir sobre o Espírito Santo, entender sua obra, concordar intelectualmente com essas verdades, nada disso produzirá a transformação que você anseia, a menos que haja uma resposta pessoal, uma decisão do coração. A decisão é sua. Talvez você esteja ouvindo estas palavras e perceba pela primeira vez que tem tentado lidar com seu sofrimento sozinho, tem buscado alívio em todos os lugares errados. O Espírito Santo, neste momento, pode estar batendo à porta do seu coração, convencendo-o do seu pecado, da justiça de Cristo e da necessidade de um Salvador. Se for esse o seu caso, eu o encorajo, em nome de Jesus, a não endurecer seu coração. A Bíblia diz, em Hebreus 3,15, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. O convite de Jesus é simples e direto. Em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você deseja experimentar o perdão dos seus pecados, a nova vida em Cristo e a presença transformadora do Espírito Santo, você pode fazer isso agora mesmo, onde você está. É uma questão de se arrepender dos seus pecados, o que significa reconhecê-los, entristecer-se por eles e decidir se afastar deles com a ajuda de Deus e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crer que Ele morreu na cruz por você, pagando a penalidade pelos seus pecados e que ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte e oferecendo vida eterna a todos que nele confiam. Se este é o desejo do seu coração, você pode orar uma oração simples como esta, com sinceridade. Querido Deus, eu reconheço que sou um pecador. Tenho vivido minha vida do meu jeito, separado de Ti, e isso me causou sofrimento. Eu me arrependo dos meus pecados e peço o Teu perdão. Eu creio que Jesus Cristo é Teu Filho, que Ele morreu na cruz por mim e ressuscitou. Eu o recebo agora como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, Senhor Jesus, enche-me com o Teu Espírito Santo, transforma-me e faz-me a pessoa que Tu
queres que eu seja? Ajuda-me a viver para ti todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia nos garante que seus pecados foram perdoados, que você nasceu de novo e que o Espírito Santo veio habitar em você. Este é o começo de uma nova e maravilhosa jornada. Encorajo você a encontrar uma igreja que crê na Bíblia, onde você possa aprender mais sobre Deus, crescer em sua fé e ter comunhão com outros crentes. Comece a ler a Bíblia diariamente. O Evangelho de João é um ótimo lugar para começar. E converse com Deus em oração. Para aqueles que já são crentes, que já conhecem a Jesus, talvez esta mensagem tenha sido um lembrete ou um despertar. Talvez você tenha o Espírito Santo habitando em você, mas não tenha vivido na plenitude dele. Talvez você tenha entristecido ou apagado sua obra em sua vida através do pecado, da negligência ou da desobediência. Hoje é o dia de se voltar para ele novamente. Confesse seus pecados, renda-se completamente ao seu senhorio e peça para ser continuamente cheio do seu Espírito. Busque descobrir e usar os dons que ele lhe deu para servir aos outros e para glorificar a Deus. Lembre-se, a vida cristã não é para ser vivida com nossas próprias forças, mas no poder do Espírito Santo. É ele quem nos capacita a vencer o pecado, a produzir fruto e a sermos testemunhas eficazes. Não importa onde você esteja em sua jornada espiritual, a promessa da transformação pelo Espírito Santo está disponível para você. Ele quer pegar as peças quebradas da sua vida, o seu sofrimento, as suas dores e criar algo novo, algo belo, para a glória de Deus. Ele quer lhe dar um propósito que transcenda suas circunstâncias, uma paz que o mundo não pode entender e uma alegria que ninguém pode tirar. Billy Graham costumava dizer que a maior decisão que qualquer pessoa pode tomar é a decisão por Jesus Cristo. E a segunda decisão mais importante é viver cada dia sob o controle e a orientação do Espírito Santo. Se você tomar essas decisões, sua vida nunca mais será a mesma. O sofrimento pode não desaparecer completamente deste lado da eternidade, pois vivemos em um mundo caído, mas você terá alguém ao seu lado, dentro de você, que é maior do que qualquer sofrimento. Alguém que pode transformar suas provações em triunfos e suas lágrimas em testemunho. Meus amigos, a mensagem de esperança e transformação através do Espírito Santo é poderosa demais para guardarmos só para nós. Se estas palavras tocaram seu coração, se você tomou uma decisão por Cristo hoje, ou se foi encorajado a buscar uma vida mais plena no Espírito, nós queremos ouvir de você e caminhar junto nesta jornada. Por isso, se você ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma mensagem de fé, esperança e transformação. Basta clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações, pois queremos continuar compartilhando a palavra de Deus com você. Ouvir sobre a obra transformadora do Espírito Santo, guiada pelos ensinamentos de Billy Graham, foi como acender uma chama em meu coração. A mensagem é clara. O sofrimento, tão comum em nossas vidas, não precisa ter a última palavra. Como brasileiro, sinto que essa verdade ressoa profundamente em nossa cultura vibrante, cheia de fé, mas também marcada por desafios diários, sejam as lutas financeiras, os dramas familiares ou o vazio que, às vezes, aperta o peito sem explicação. A promessa do Espírito Santo, como Billy Graham proclamava, é um convite para deixar de lado as soluções temporárias do mundo e abraçar uma mudança radical, que começa no mais íntimo do nosso ser. Essa transformação não é sobre regras religiosas ou rituais vazios. É sobre um relacionamento vivo com Deus, que nos enche de propósito
paz e esperança, mesmo quando as tempestades da vida continuam rugindo. O que mais me tocou foi a ideia de que o Espírito Santo não é uma força distante ou um conceito teológico complicado. Ele é Deus presente, o Consolador, que caminha ao nosso lado como um amigo fiel que conhece cada lágrima e cada sonho. Em João 14, 16 a 17, Jesus promete: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade." Essa promessa é como um abraço quente em um dia frio, algo que nós, brasileiros, valorizamos tanto: a proximidade, o cuidado, a conexão. Billy Graham nos lembra que o Espírito Santo não apenas nos consola, mas nos capacita a viver de forma diferente, a amar mesmo quando é difícil, a perdoar quando o coração está ferido, a encontrar alegria mesmo em meio à dor. Essa mensagem é um sopro de vida para quem, como eu, já se sentiu perdido, tentando preencher o vazio com conquistas, relacionamentos ou prazeres que, no fim, só deixam um gosto amargo. Uma das lições mais poderosas que tirei é a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo diariamente. Efésios 5:18 nos exorta: enchei-vos do Espírito. Não é algo que acontece uma vez e pronto, é uma entrega contínua, como regar uma planta para que ela cresça forte. Na correria do dia a dia, entre o trabalho, as contas, o trânsito das grandes cidades brasileiras, é fácil esquecer de buscar essa plenitude. Mas quando paramos para orar, ler a Bíblia ou simplesmente conversar com Deus, abrimos espaço para o Espírito trabalhar em nós. Isso me fez refletir sobre como muitas vezes tento resolver tudo sozinho, com minha própria força, e acabo exausto. A lição aqui é clara: rendição não é fraqueza, mas o caminho para a verdadeira liberdade. Outro ponto que mexeu comigo foi o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5:22 a 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas qualidades são como um retrato do caráter de Cristo, e vê-las crescer em nossa vida é a prova de que o Espírito Santo está agindo. No Brasil, onde a paixão e a emoção guiam tantas de nossas ações, cultivar esses frutos pode transformar nossos relacionamentos. Imagine amar sem esperar nada em troca, ter paciência em um momento de raiva ou manter a paz quando tudo parece desabar. Isso não é fácil, mas é possível quando deixamos o Espírito Santo lutar por nós. Já vi isso na prática, quando escolho perdoar em vez de guardar mágoa, ou quando decido ajudar alguém, mesmo estando cansado. Sinto uma alegria que não explica, uma força que não é minha. Aplicar essas lições na vida cotidiana é um desafio, mas também uma aventura. Primeiro, decidi reservar um momento diário para me conectar com Deus, nem que seja por 5 minutos, orando e lendo um versículo. Isso me ajuda a começar o dia centrado no que realmente importa. Segundo, estou aprendendo a reconhecer o pecado em minha vida, não apenas os erros grandes, mas as pequenas atitudes, como a impaciência ou o julgamento, e a confessá-los imediatamente, pedindo ao Espírito Santo que me transforme. Terceiro, quero usar os dons que Deus me deu para servir aos outros, seja ajudando um vizinho, compartilhando uma palavra de ânimo ou participando de um grupo na igreja. Percebi que servir tira o foco da minha própria dor e me conecta ao propósito maior de Deus. Billy Graham sempre dizia que o maior problema do homem é o pecado e a maior solução é Jesus Cristo, aplicado em nós pelo Espírito Santo. No Brasil, onde a fé é tão viva, mas também misturada com tantas distrações, essa mensagem é um chamado para voltarmos ao essencial. O Espírito Santo nos convida a parar de sofrer sozinhos e a confiar que Ele pode transformar nossas fraquezas em força, nossas lágrimas em testemunho.
Essa transformação não elimina todos os problemas, mas nos dá a coragem para enfrentá-los com a certeza de que não estamos sós. Por fim, quero viver de forma intencional, buscando a plenitude do Espírito Santo todos os dias. Isso significa dizer sim a Deus, mesmo quando é desconfortável, e não ao que me afasta dele. Significa ser um canal de esperança em um mundo que sofre, compartilhando o amor de Cristo com meus amigos, família e até estranhos. A jornada com o Espírito Santo é como dançar um samba com Deus, cheia de ritmo, paixão e propósito, mesmo quando tropeçamos. E a cada passo, descobrimos que Ele está nos guiando para uma vida abundante, como Jesus prometeu em João 10:10. Meus amigos, essa mensagem sobre o Espírito Santo é poderosa demais para ficar só com você. Se ela tocou seu coração, deixe um like agora para que mais pessoas descubram essa transformação. Comente amém ou compartilhe sua história. Queremos saber como Deus está trabalhando em sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de fé e esperança. E não esqueça, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Seja um canal do Espírito Santo, levando luz a quem está sofrendo. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Que Deus abençoe você.